Gente, boa noite. Ixi, Maria, vocês querem ser PM desse jeito, é? Vou perguntar de novo. Gente, boa noite. Boa noite. Agora sim, cara. Quando o coronel chegar lá e ver esse boa noite muquiço de vocês, todo mundo vai pagar de 20 a 50, no mínimo. Vai ser uma apagação. Né? Pois é, vai ser uma apagação, irmão, porque é absurdo esse boa noite tão fraquinho aí. Gente, hoje é a nossa primeira aula de matemática. Vamos começar a nossa aula de matemática. Vamos começar a falar a respeito dos conjuntos dos números naturais, inteiros, conjunto dos números racionais. A gente vai dar uma passeada por aí, depois a gente entra em equações, depois a gente entra em sistema de equações e problemas. Tudo muito tranquilo, muito fácil, porque essa é a melhor matéria. Eu sou responsável por 2 disciplinas, 17 pontos de vocês. 17 acertos, não 17 pontos, né? Porque estatuto é quantos pontos? 2. Matemática é quantos pontos? 1. 10 vezes 2, 20. Então sou responsável por 27 pontos da prova de vocês. Entendeu? O Cristiano é responsável por 15 questões, entendeu? Aí vem história e informática com Jefferson e com Carlos. Então, 27 pontos é de minha responsabilidade. Então, galera, não vamos enrolar, tá? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para a galera do online que está começando a assistir o nosso curso, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, vamos começar a falar de conjuntos. Vamos lá. Então, como eu falei no início da aula, vamos falar a respeito do conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Em seguida, a gente vai para equações. Então, conjunto numérico, conjunto dos números naturais indicado por N. O conjunto dos números naturais são aqueles números que eu uso no meu cotidiano, contando, entendeu? São todos os números o quê? Inteiros e positivos. Quando eu conto de 1 a 1000, de 1 a 100, eu uso os números naturais. Eu uso os números naturais, que são todos os números inteiros e positivos. São todos os números inteiros e positivos. Exemplo aí, ó, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 6, 7, 8, 17, 18, até o infinito. São todos os números inteiros naturais. Quando eu tenho um asterisco em cima do símbolo, tá, do conjunto dos números naturais, ou do conjunto dos números inteiros, ou do conjunto dos números racionais, significa que esse conjunto não tem o zero. Não tem o zero. Quer dizer que esse conjunto, ele está contido todos os números naturais menos o zero. Menos o zero. Tranquilo? Aí, nós temos o conjunto dos números inteiros, que são todos os números positivos e... São todos os números positivos e negativos. São aqueles números que eu uso, não é? O banco usa muito, né? Quando você está devendo, ele bota um sinalzinho de menos R$100, quando tu usa o limite, né? Quando cai um dinheirinho, ele bota um sinalzinho de mais, dizendo que caiu mais R$100. Então, na linguagem bancária, você usa muito os números inteiros, né? Concurseiro sempre está na parte dos números negativos, né? Porque ainda não tem estabilidade, está procurando emprego, né? Está usando o limite para pagar cursinho. Então, a gente usa muito os números inteiros. Então, conjunto dos números inteiros, nós temos aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito, não é? Tanto infinito para os números negativos quanto para os números positivos. Entendeu? Então, conjunto dos números naturais são todos os números inteiros e positivos. Conjunto dos números inteiros são todos os números inteiros positivos e negativos. Você tem que ter essa noção, porque às vezes você está resolvendo uma equaçãozinha e aí ele coloca solução, tá, pertencente ao conjunto dos números, aí ele coloca um Z. O que indica esse Z? Quer dizer que esse Z, a solução tem que ser um número inteiro. Porque se não for um número inteiro, essa minha solução vai ser um conjunto vazio. Não vai ter solução diante
diante daquele fato que ele colocou por ser o conjunto dos números inteiros. A gente vai ver no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, continuando aqui, tá? Apagando aqui. Então, meu povo, vamos lá falar do conjunto dos números racionais, que é indicado por quê? Conjunto dos números racionais, que é indicado por quê? O conjunto dos números racionais, indicado por quê, é formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Todo número, ele é dividido por... Todo número é dividido por 1. Não aparece, mas é dividido por 1. Entendeu? Então, exemplo, 3. Não aparece, mas na verdade, ele é 3 dividido por 1. 4. Na verdade, é 4 dividido por... Todo número é dividido por 1, que é ele? É ele mesmo. Então... Os números inteiros estão dentro também do conjunto dos números racionais. Inteiros positivos e negativos. Além dos inteiros positivos e negativos, estão contidos também no conjunto dos números racionais os números, os decimais exatos. Quem são os decimais exatos? Vamos lá. Vou apagar aqui. Quem são os decimais exatos? 1 sobre 4. 1 sobre 4. Quanto é 1 sobre 4? 0,25. Se você dividir 1 por 4, dá 0,25, não é? Isso aqui é chamado de decimal exato. Se você pegar 0,25, 0,25 é a mesma coisa que... Quantas casas decimais tem aqui? Quantas casas decimais tem aqui? 2. Vamos colocar então 100. E o 25 em cima. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Que é a mesma coisa que 1... Porque se eu simplificar aqui por 25 e por 25, isso aqui vai dar quanto? 1/4. Então, preste atenção. 1/4 é um número fracionário. Esse número fracionário se transforma também num decimal e... Então, números fracionários e decimais exatos pertencem ao conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Então, quando ele me diz que algo pertence ao conjunto dos números racionais, significa que os números positivos inteiros, negativos inteiros, fracionários e decimais exatos podem me servir como resposta. Concorda comigo? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Então, colocando na sua cabecinha linda, o conjunto dos números racionais são todos os números inteiros, positivos, negativos, decimais exatos e fracionários. Desde que essa fração ela possa se transformar num decimal exato. Entendeu? Preste atenção aqui, ó. Dividido por 3. 1 dividido por 3 vai dar 0,3333. Isso aí é um decimal exato? Isso aqui é um decimal não exato. Tá? Não é um decimal exato. Esse 1/3 se transformou numa dízima periódica simples. Depois a gente vai ver. Esse 1/3 se transformou numa dízima periódica simples. Agora,
2 quintos. 2 quintos. 2 quintos. Se eu dividir 2 por 5, vamos lá, aprendendo já a trabalhar com divisão de números com vírgula. Eu coloco um 0 e uma vírgula. Por que, Acácio, eu coloco um 0 e uma vírgula? Porque o 2 é menor que 5. Então, coloquei um 0 e uma vírgula. Acrescento quem? Um 0. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Então, 2 quintos é a mesma coisa que 0, me deu uma divisão exata, não me deu? Se me deu uma divisão exata, eu tenho um decimal exato. Tá bom? Esse decimal exato aí que você tem, ele se transforma também em quê? Em uma fração. Olha lá. 2 quintos é igual a 0,4, que é igual a 4 sobre 10. Eu não tenho apenas uma casa decimal? Então eu coloco 10. Se eu tenho 2, coloco. Se eu tenho 3, coloco. E aí vai. Agora, simplificando essa brincadeira por 2 e por 2, eu vou ter 2 quintos. Olha aí. Então, para não ter mais dúvida, conjunto dos números naturais são todos os números inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros são todos os números inteiros positivos e negativos. Conjunto dos números racionais. Quais são os números que estão contidos nesse conjunto? Os inteiros positivos e negativos. Porque todos os números são divisíveis por 1. E também os números fracionários e os decimais exatos. E os decimais exatos. Coloque na sua cabecinha linda para nunca mais você esquecer. Macetex para Memorex, beleza? Então, voltando aqui, agora vamos falar de equação do primeiro grau. Então vamos lá. Equação do primeiro grau é toda equação do tipo ax mais b igual a 0. Ax mais b igual a 0, onde a tem que ser diferente de a nunca pode ser 0. Por quê? Porque se a for igual a 0, tu tem ax mais b igual a 0. Se a for igual a 0, olha lá, vou dizer que a é igual a 0. 0 vezes x mais b igual a 0. 0 vezes x é 0 mais b igual a... Então, tu não vai ter uma letra para descobrir. Se transformou tudo em número. Então, deixa de ser uma equação. Deixa de ser uma equação. Quando formos estudar a função, a gente vai dizer que isso aí é uma função constante. Mas, por enquanto, a gente não vai falar disso. Tá bom? Toda vez que aparecer 0 no valor de x, tu vai deixar de ter uma equação do primeiro grau. Entendeu? Se falássemos a respeito de função agora, diríamos que apareceu uma função constante. Mas vamos deixar isso aqui para alguns dias a mais. Vamos falar que a gente tem que deter essa propriedade. O a nunca pode ser... Equação do primeiro grau é toda equação do tipo ax mais b, onde a nunca pode ser tranquilidade. E para resolver a equação do primeiro grau é muito fácil. Vamos usar um esqueminha que nunca mais você vai esquecer. Entendeu? A professora lá da quinta e da sexta série já até te ensinou. Tudo que tem x, você vai deixar no primeiro membro. Tudo que não tem, você vai deixar no segundo. Mudou de membro, muda de sinal. Entendeu? De novo, tudo que tem x fica no primeiro membro, tudo que não tem passa para o segundo, mudou de membro, muda de sinal. Isso. Você vai decorar. E aí a gente vai. Então, preste atenção aqui, olha lá.
Tá? Olha lá. Vou fazer usando ainda a fórmula genérica aí, ó. AX mais B igual a 0. Então, olha lá. Vou pegar o pretão aqui e colocar aqui, ó, um risco. Isso aqui é o primeiro membro. Isso aqui é o segundo membro. Tudo que tem X, tudo que está acompanhado de X, fica onde? Então, o AX fica no primeiro membro. Tudo que não tem, vai para onde? O B tá o quê? Vem para cá o quê? O A tá multiplicando quem? Vai passar a dividir? E aí, tu resolveu a tua equação de primeiro grau. Vamos lá, para a gente aprender agora com números a resolver uma equação de primeiro grau. Falamos da forma genérica, entendeu? Mas agora vamos colocar número na brincadeira, aí a coisa fica bem mais fácil, tá bom? Nada de ficar nervoso, a gente está só começando o conteúdo, tá bom? Então, vamos resolver essa equação. Tá bom, primeira coisa, nós temos um número multiplicando tudo que está dentro do parêntese, concorda comigo? Tem o número 2 multiplicando tudo que está dentro do... Depois tem o número 3 multiplicando tudo que está dentro do... Vamos bem devagar, olha lá. Eu vou pegar o de fora e vou multiplicar o x, e depois vou pegar o de fora e multiplicar o... Fazendo o jogo de... Fazendo o jogo de sinal. Lembrando, vamos lá, lembrar o jogo de sinal na multiplicação. Tá bom? Jogo de sinal na multiplicação lá. Vamos relembrar a nossa professorinha da 6ª série. Vamos relembrar dela lá, entendeu? Lá ela dizia que mais vezes mais era quem? Mais. Rapaz, vocês não lembram da professorinha da 6ª série, hein? É mais com mais, é menos com menos que é mais. Então, vamos lá. Relembrando da professoria da 6ª série. Mais com mais é? Mais. Menos com menos é quem? Mais. Mais com menos é? Menos. Menos com mais é? Mais. Eita, que a professorinha da 6ª série. Se passar na rua perto de vocês, vocês não lembram dela. Então vamos lá. Mais com mais é? Menos com menos é? Mais com menos é? Menos com mais é? É menos, desculpa. Desculpa, eu que esqueci da professora. Tá? Então, vamos lá. Jogo de sinal da multiplicação. Mais com mais é? Menos com menos é? Mais com menos é? Menos com mais é? Beleza. Sinais iguais na multiplicação é positivo? Sinais diferentes na multiplicação é? Essa regra serve tanto para multiplicação quanto para divisão. Essa regra serve tanto para multiplicação quanto para divisão, beleza? Depois a gente vai ver a regra da adição e da subtração, bem devagar. Então, voltando aqui para a equação. Quando não tem nada na frente de um número, subentende-se que tem um sinal positivo? Então a gente vai fazer assim, ó, mais com mais. Mais com mais é quem? Mais com mais é? Mais. Mais com mais é? Mais. Então, 2 vezes x. Mais com mais é? 2 vezes 3 é? Mais com mais é? 3 vezes 2 é? 6x. Mais com menos é? Menos. 3 vezes 1 é igual a x menos 4. Tranquilo, tirei tudo do parêntese. Entendeu? Tirei tudo do parênteses usando quem? A regra do jogo de sinal da multiplicar. Agora, tudo que tem x eu vou deixar onde? Tudo que tem x eu vou deixar no primeiro membro. E tudo que não tem? Mudou de membro, muda de? Filé. Então vamos lá. Vai ficar quanto? 2x mais 6x menos x. Porque mudou de membro, ele vai mudar de
Vai ficar menos 4, menos 6, mais 3. Pronto. Agora é só resolver as adições e subtrações. Então vamos lá. 2x mais 6x, menos x, 7x é igual a... Agora, a gente vai entrar na regra do jogo de sinal da adição e subtração. A regra do jogo de sinal da adição e subtração. Vou explicar antes de resolver isso aqui. Jogo de sinal da adição e subtração. Vamos falar primeiro dos sinais iguais. Quando você tem sinais iguais na adição e na subtração, você soma e conserva o sinal. Quando você tem sinais iguais na adição e na subtração, você soma e conserva o sinal. Eu não tenho sinais iguais aqui? Eu vou somar e conservar o sinal de menos. Então isso aqui vai dar menos 7. Eu não tenho sinais iguais aqui? Sim, né? Porque quando não tem nada, subentende-se que tem um sinal positivo. Então, 7 mais 4 vai dar quanto? 11. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Tranquilo até aí? De boa? Continuando aqui, explicando sobre o jogo de sinal da adição e subtração. Agora, no caso de sinais diferentes, o que que a gente faz? A gente subtrai e dá o sinal de quem? Do maior. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, qual é o sinal aqui? O sinal de quem? O maior é quem aí? 7. Então, eu vou colocar o sinal do 7 e vou subtrair. Menos 4 mais 7 vai dar 3. Qual é o sinal do maior aqui? 11. É do 11, é negativo, não é? Então, eu vou colocar o sinal negativo. 11 menos 5 dá? 6. Então, o resultado é menos 6. Sinais diferentes. Qual o sinal aqui maior? É o do 7, é positivo, né? 7 menos 2 dá 5 positivo. Como é 5, eu não preciso colocar... Desculpa, como é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Então, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal de quem? Do maior. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, você entendeu. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Beleza. Isso na regra da adição e subtração. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Colocou essa propriedadezinha na cabeça, você consegue resolver todos os problemas de expressões numéricas, probleminhas de equação, você resolve tranquilamente. Matemática é uma coisa mecânica, entendeu? Você aprendendo as regrinhas, você vai resolvendo perfeitamente. Não é bicho de 7 cabeças, não. Então, voltando agora para a resolução do nosso exercício aqui. Voltando para a resolução do nosso exercício. Então, 2 mais 6 é quanto? Menos x dá quanto? 7x. Sinais o quê? Sinais iguais, soma e conserva o? Deu quanto? Menos 10. Mais 7x é igual. Sinais o que agora? Diferentes. Subtrai e dá o sinal de quem? Menos 7. Tranquilo. O 7 não está multiplicando x? Passa a fazer o quê? A dividir. Então, x é igual a menos 7 dividido por? X é igual a menos 1. Está aí a resposta da minha equação. Tranquilo? Está aí a resposta da minha equação. Agora, vamos pegar a folhinha que eu já passei aqui para a turma. Você do online pode pegar a sua folhinha lá na parte do PDF, baixa e vamos resolver juntos a partir de agora.